Pronto. Então vá. Este livro chama-se A Ratinha Inês. Pode sentar se quiser. Quer sentar? Eu tenho esse livro. Gosta? Eu conheço. Da história? Tu conheces porque é teu. Então vá. A Ratinha Inês vivia numa casa que ficava muito perto do bosque. Ali, entre muitas outras coisas, Inês tinha grandes armários, 3. Pensarás que 3 grandes armários são demais, mas acontece que a Inês era uma ratinha especial, bastante gulosa, um pouquinho vaidosa e também um bocadinho mágica. Como era gulosa, gostava de comer bem. Tinha o primeiro armário cheio de coisas boas. Tinha ali os melhores queijos, sacos de nozes, cestos de avelãs, pacotes de pinhões e frascos de deliciosas marmeladas e doces que ela mesma fazia. No segundo armário, a ratinha Inês guardava toda a sua roupa, vestidos e chapéus para usar quando saía à rua ou passear, e roupa de trazer por casa. Tinha também lenços de mão, lenços de pescoço, carteiras, sapatos e um sem número de laços e fitas, cintos e colares. O mais extraordinário era que a ratinha Inês tinha escondido no terceiro armário, ali bem limpinhos e arrumados, uns ao lado dos outros, a ratinha Inês guardava os 12 meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Naquele ano, o inverno foi mais longo e frio. A ratinha Inês passava o tempo todo dentro de casa, lendo e bebendo chás e ervas, qual deles o mais delicioso. Um dia, sentiu-se muito só e decidiu casar-se. Na altura ainda não tinha escolhido noivo, mas pensou que, metida em casa, era difícil escolher marido. Assim, a ratinha Inês, depois de se vestir com esmero e de pentear os bigodes, abriu o terceiro armário, descobriu o mês de janeiro e saiu de casa, disposta a arranjar um companheiro. A neve quase tapava a porta. Inês teve de abrir caminho com uma pá e aos poucos chegou lá. Ali andava um patinho que logo se apaixonou por ela e lhe propôs casamento. Como vês, o patinho não perdeu tempo. Inês quis conhecer as habilidades do seu pretendente e o pato convidou-a a nadar com ele. A ratinha, que era muito friorenta, arrepiou-se logo a ver aquela água gelada. Despediu-se do pato, voltou para casa a correr e foi aquecer-se junto à lareira, pensando em janeiro, acenda a fogueira e senta-te à lareira. Passado alguns dias, voltou a abrir o terceiro armário e descongelou o mês de fevereiro, dizendo em fevereiro enfeita-te o mês inteiro. E claro, o pretendente seguinte não se fez esperar. Era Sultão, um cachorro muito alegre e divertido que também lhe propôs casamento. Mas o Sultão passava o dia a saltar, a comer e a ladrar. Inês bem tentava segui-lo, mas já estava morta de cansaço. Finalmente viu que não podia mais e despediu-se do Sultão. Quando Inês notou que o vento começava a brincar com as folhas, levantando-as do chão e fazendo-as voar de um lado para o outro, descongelou o mês de março. Com as folhas voadoras, apareceu então um lindo pardal. Viu a ratinha que estava a colher plantas silvestres e reparou como ela era bonita e perguntou-lhe se queria ser sua noiva. Como o pardal era muito alegre e simpático, a ratinha aceitou. O pardal então convidou a voar com ele, mas Inês tinha vertigens e sentia-se enjoada. Com doçura explicou ao pardal que não tinha nascido para voar e assim se despediram como bons amigos. Ao fim de mais 30 dias, teve que descongelar o mês de abril. A ratinha Inês pensou: março chegou ao fim, comida do jardim. E então, afadigada, pegou no lancinho e começou a amontoar folhas. Estava neste trabalho quando passou por ali João Coelho, que começou a conversar com ela e acabou por lhe propor casamento. Inês pensou um pouco e disse que sim ao Coelho João. Em abril, águas mil, não parava de chover, mas o coelho e a ratinha gostavam de passear à chuva. Entendiam-se bem. Gostavam de comer as mesmas coisas e tinham os gostos parecidos, mas Inês não conseguiu suportar o movimento constante do focinho dele. Assim, embora tristes, despediram-se. Ao fim de alguns dias, a ratinha voltou a abrir o armário e descongelou com muito cuidado o precioso mês de maio. Os campos cobriram-se de flores e as borboletas e abelhas voavam alegres daqui para acolá. Em maio, amor contente, amor para sempre, pensou a Inês, e foi procurar novos pretendentes. Não tardou em encontrar o Senhor Gato, que logo se apaixonou. Era tão elegante
gostava imenso dos seus longos olhos verdes e do seu bigode elegante. Saíram juntos várias vezes. No entanto, havia alguma coisa do Sr. Gato que preocupava a ratinha Inês. Os seus meados eram muito ternos, mas quando via afiadas as garras e dentes, a ratinha começava a ficar cheia de medo. Para além disso, o Sr. Gato passava o tempo a dizer: "Ai, minha ratinha, estás deliciosa." E como a Inês não era tonta, arranjou maneira de inventar uma viagem muito urgente para se despedir do Sr. Gato para sempre. Logo que chegou a casa, quando estava a descongelar o mês de junho, alguém bateu à porta. Era um simpático carneirinho que lhe veio propor namoro. Era tão branco e meio e brincalhão que a ratinha logo se apaixonou e foram os dois passear pelo campo. A ratinha Inês tinha preparado um grande cesto com merenda, mas o prado estava tão cheio de flores, rebentos tenros e a terra tão verdinha e espessa, a relva, que o cordeirinho desatou a comer e a brincar até a ratinha o perder de vista. Compreendendo assim que este também não era o pretendente que convinha, Inês voltou a guardar a merenda e voltou para casa, resolvida a esquecer o carneirinho. A ratinha resolveu descansar um pouco depois de tantas emoções, até que um belo dia descongelou o mês de julho, pôs um bonito vestido de verão e foi para o jardim regar as flores. Mal tinha começado esta tarefa, quase caiu de costas, foi encontrar que lhe deu um cabritinho velho feio que também desejava casar-se com ela. Mas a ratinha pensou que o cabrito ia ser tão bom como um cordeirinho do mês de junho. Ele disse logo que não. Meteu-se em casa e fechou a porta. A ratinha Inês morria de calor. Acabava de descongelar o mês de agosto e ia provar o seu fato de banho novo, que queria estrear no Rio. Queria passar umas férias bem divertidas. Um porquinho muito gentil ofereceu-se para acompanhar e levar-lhe a sombrinha. E como devido ao imenso calor andavam devagarinho, o porquito teve tempo de declarar o seu amor. Iam tão devagar, quando chegaram ao rio era quase noite, e a ratinha aborreceu-se com o porquinho, porque ele tinha estragado o banho, mandou logo embora e disse-lhe que não queria sair mais com ele. Inês ficou no rio durante uns dias e tomou muitos banhos gostosos. Uma tarde, a ratinha tirou da sua carteira o mês de setembro. Tinha metido aí antes de sair de casa, porque as férias passam tão depressa que nunca se sabe. Um dia, depois de dar mais um mergulho na água, a ratinha Inês ficou a olhar admirada para os arrojados exercícios de salto do Sr. Sapo. Tornaram-se amigos. O Sr. Sapo não tardou a perguntar-lhe se queria casar com ela, mas a ratinha Inês não gostava de estar sempre metida dentro d'água, pelo que lhe respondeu adeus e até ao próximo verão. Fazendo as malas, regressou a casa. Outubro era um mês que Inês gostava muito, por isso apressou-se a ir buscá-lo ao armário. Como se aproximava o inverno, tinham começar a recolher as provisões. Pegou numa cesta e foi até ao bosque. O bosque estava cheio de pinheiros, os pinheiros cheios de pinhas, e as pinhas cheias de pinhões, a sua comida preferida, mas estavam tão altas que o esquilo ofereceu-se para ajudar, e rapidamente aparecia e desaparecia por entre os ramos a uma tal velocidade que, quase sem dar por isso, Inês viu a seus pés três enormes pinhas. A ratinha encheu-se de pinhões e, talvez como agradecimento, pensou que poderia gostar de se casar com o esquilito. Mas ao fim de alguns dias, vendo que este não parava de andar para cima e para baixo, cansou-se. Agradeceu ao esquilo e foi para casa com o avental e a cesta cheios de provisões. A ratinha Inês começava a desesperar de encontrar marido. Um dia teve de acender a lareira porque sentiu frio e descongelou do armário o mês de novembro. Tinha chegado o inverno e ela estava sem companhia. Então alguém bateu à porta. Era a carta da sua avó, disse o carteiro, piscando-lhe o olho. Este era um formoso e respeitável moço a quem todos os animais do bosque confiavam correspondência. Desde esse dia, o moço passou a visitar a ratinha Inês, mesmo sem trazer nenhuma carta, o que fez a ratinha pensar que ele queria casar com ela, e era mesmo. Inês pensou que um animal tão sério e respeitoso era talvez o que lhe convinha. Tinham sido tão malucos os seus anteriores pretendentes. O Sr. Mocho convidou-a para a sua casa. Tinha arranjado uma magnífica cadeira para ela se sentar no carvalho onde ele vivia. O Sr. Mocho ficou a olhar para ela fixamente sem dizer uma palavra. A ratinha começou a ficar cheia de sono. Não gostava de fazer noitadas, mas não disse nada porque era bem educada.
Ao amanhecer, o Sr. Buxa adormeceu. A ratinha Inês pensou que isto era muito aborrecido e voltou para casa. Corria tão depressa que quase tropeçou num ratinho cinzento. Ficaram a olhar um para o outro e os seus corações começaram a bater com muita força. Compreenderam que só vivendo juntos podiam ser felizes. A ratinha Inês pensou: em dezembro casarei e muito feliz serei. E logo chegou a casa, descongelou o mês de dezembro. Finalmente tinha encontrado um companheiro. A ratinha Inês e o ratinho cinzento organizaram uma magnífica festa para celebrar o casamento, para a qual convidaram todos os seus amigos, incluindo os antigos pretendentes da ratinha, menos o gato, claro. Ainda hoje se fala no bosque na divertida boda da ratinha Inês e do ratinho cinzento. Foram um casal muito feliz e tiveram muitos filhinhos. Vitória. Vitória. Vou pedir à mãe da